A Bíblia é, sempre será, o livro certo para evangelizar. A Bíblia é, sempre será, o livro certo para evangelizar. Mais uma vez a nossa alegria em poder recebê-los. Setembro, mês da Bíblia, uma tradição muito rica aqui na nossa cidade. O estudo deste ano é o livro do Deuteronômio. Portanto, nós estamos caminhando, conhecendo um pouco mais das riquezas da Santa Palavra. Elevemos os nossos pensamentos a Deus em oração, para que o Senhor nos abençoe, ilumine e nos conduza à luz do Teu Santo Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se destaca no livro do Deuteronômio a figura de Moisés. Moisés foi aquele escolhido por Deus para liderar aquele povo desde a saída do Egito, passando pelo tempo do deserto, à busca da terra prometida. Ao morrer, Moisés recebe o título de servo do Senhor. O lugar de Moisés é único. Pela sua missão de libertação e com toda a sua experiência, ele teve uma íntima relação com Deus. Diz o livro do Êxodo: o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com um amigo. Êxodo 33, 11. Antes de morrer, Moisés dá início ao assentamento das tribos. Promove um código que prevê e decide situações importantes na comunidade. Situações estas como a monarquia, o sacerdócio, o profetismo, o culto, a justiça social, guerra e paz, família, escravidão e sociedade. Também ele aborda os direitos civil, processual e o direito penal. A grande luta de Moisés foi para inculcar a lei. A lei deveria estar escrita no coração dos israelitas. Moisés, então, ele tenta introduzir até as entranhas a lei. Qual é o objetivo? Fidelidade exclusiva, duradoura ao Deus único e suas leis e seus mandamentos. Moisés chega num ponto da sua vida que ele começa a perceber que ele não vai conseguir atingir os objetivos. Ele começa a lutar contra o esquecimento, já pela idade. Lutar também contra o cansaço físico, contra as desesperanças, porque não era fácil conduzir aquele povo, que em determinado momento é chamado de povo de cabeça dura. Moisés sente que precisa deixar um testemunho
que sobrevive a ele. É preciso, então, renovar a aliança, compilar a lei, torná-la mais transcrita, mais descrita, mais reproduzida, melhorada, mais conhecida. Nós encontramos no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6, o seguinte dizer: trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Trazer a palavra gravada no coração. As palavras da lei devem ser incessantemente mostrada, jamais interrompida, constantemente repetidas. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 7. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em casa, ou andando a caminho, quando te deitares, ou te levantares. Israel, ele tem um Deus único, com característica também única. Não existe outro Deus, fora do Deus de Israel. E o povo, ele é exortado a não dividir o seu amor com outros deuses, falsos deuses, lógico. O Deus de Israel é indivisível, é um só. Israel é chamado, vocacionado a um testemunho prático, visível, o testemunho monoteísta, um só Deus, Javé. Apegar-se a Ele, amar, escutar, obedecer e servir. Uma fé explícita, em completa oposição aos Baais, os outros deuses, falsos deuses, que eram adorados por outros povos. A idolatria era uma constante ameaça para a quebra da aliança. Isso já era definitivo para Israel, para cada um dos israelitas. Deus é único, fidelidade só a Ele. Como nós encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 9. Então o Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia, o Senhor será um só e terá um só nome. O nome do Senhor é único e deve reinar definitivamente. É Ele e só Ele, nenhum outro. Deve ser extirpado, extinguido, excluído qualquer nome de um ídolo, falso Deus. Por isso nós encontramos ainda no livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 2. Naquele dia, oráculo do Senhor dos exércitos, vou iluminar do país os nomes dos ídolos, para que nunca mais sejam lembrados. Vou também suprimir da terra esses falsos profetas, o espírito corrupto. Portanto, o povo é exortado ao testemunho de fidelidade ao Senhor Deus único, Javé.
A entrega deve ser total, sem divisões, sem reservas. Fidelidade deve apoderar-se da pessoa toda e de todos. A observância dos mandamentos, ela precisava ser vista, porque será o distintivo de Israel. Isso deve acontecer numa demonstração pública. E nós encontramos então no Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos de 8 a 9. Tu as prenderás como sinal à tua mão, e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Qual é a catequese que esse texto passa? Como pulseira na mão, a lei e os mandamentos colocados para mostrar o agir. Como broche no turbante entre os olhos, para não perder de vista os mandamentos e a lei. Os mandamentos e a lei não podem ser perdidos de vista. Então, esse broche no turbante. E na porta das casas, nos portões da cidade, para que se percebam a fé em todas as situações. No Evangelho, Jesus, ele tem palavras de advertência. Mostra para os discípulos que um grupo de escribas e fariseus se apossam dos ensinamentos de Moisés, que vinham lá desde o passado. Mas esses escribas e fariseus se contradizem, porque eles dizem, mas não fazem. Ensinam, mas não praticam o que ensinam. Não trazem um coração purificado pela palavra. Falta coerência no dizer e no fazer. Falta aquilo que é fundamental num testemunho: a fé interligada com a vida. E toda hipocrisia humana um dia cai. A mentira um dia é desmascarada. A crítica de Jesus que aparece no Evangelho, nós precisamos entender isto, não é contra a lei, mas contra aqueles que burlam as existências profundas desta mesma lei. Escribas e fariseus, eles tinham se pervertido o espírito das Escrituras. Predominavam neles a contradição, uma conduta incoerente. E como nós vimos lá no passado, no Deuteronômio, essa prescrição de fazer com que os mandamentos e a lei fossem explícitos nos punhos, no turbante, na roupa, nas casas, nas portas da cidade. No tempo de Jesus, também se tinha esse costume. A lei de Moisés deveria ser atada na testa, nos braços, na roupa, na vestimenta. Como nós encontramos Mateus, capítulo 23, versículo 5.
fazem todas essas suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Se lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, aparecia esta exortação, que cada israelita deve trazer na sua conduta pessoal um testemunho envolvente, mas coerente, cada israelita deve testemunhar na alma, dentro de si, mas também fora de si. Cada israelita deve fixar muito bem a sua profissão de fé e o projeto a que se quer servir. E nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18: gravai estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Prendei-as como sinal às vossas mãos, e sejam elas como faixas entre os vossos olhos. Deuteronômio 11, 18. Portanto, o povo é exortado. A palavra da lei, ela deve estar vivamente gravada no coração para transparecer também no exterior. A lei, os mandamentos, eram para ser observados e repassados, tornar memória viva, fiel às suas raízes, às suas origens, pertença ao único Deus e Senhor. Como vemos em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seu povo particular. O texto é direto e claro. Foi definido. A escolha é única e exclusiva do Senhor Javé. É Javé que estabeleceu. Israel é sua propriedade pessoal. Israel, ele não era um povo numeroso, muito menos forte. Eles não tinham um grande potencial de guerra. Isso mostra que Deus escolhe o pequeno, o frágil, o fraco, para nele manifestar o seu poder, a sua grandeza, o seu amor. E Deus faz isso no juramento de uma aliança. Israel deve responder fielmente a essa escolha feita. Javé o escolheu, o elegeu como povo. Israel deve corresponder em total confiança, obediência e entrega como povo exclusivo do Senhor. Pelo fato de ser menor, pelo fato de ser indefeso, sem aparato militar, sente-se esse povo necessitado da constante ajuda de Deus. Portanto, Deus deve ouvir o clamor deste povo. Mas o povo precisa escutar, obedecer, seguir a lei e seguir os mandamentos. Israel, ele foi escolhido não por ser o melhor,
não por outros privilégios, mas para realizar uma missão estabelecida em aliança. O Deus único verdadeiro se revela a Israel, para depois também se revelar aos demais povos. O povo de Israel precisa compreender profundamente a sua vocação como povo eleito de Deus. É Deus que vai fazer a obra, porém o povo deve escutar, amar e catequizar. Responder com inteireza, seu ser testemunhado, a ação do Deus único. Amar a Deus com todo o coração, amar a Deus com toda a alma, amar a Deus com toda a inteligência, com toda a força. Os mandamentos divinos são preciosos conselhos. Como um pai dá conselho a seus filhos, para que esses possam viver com sabedoria. Escuta, obediência, para que não se volte à casa da escravidão. Portanto, a história passada é constantemente repassada, porque é ensino, porque é catequese. Precisa então ser transmitida às gerações posteriores, que não viveram aquela mesma história. Mas a história está aí, viva, como um processo de catequese. O Código Deuterocanônico contém leis escritas em diferentes períodos históricos. Parte dessas leis foram escritas no tempo da monarquia, no período dos reis de Israel. Houve também escritos feitos num tempo muito difícil para aquele povo, tempo do exílio, que foi imposto a Israel pelo Império Assírio e depois pelo Império Babilônico. E a redação final desses escritos, acredita-se que eles aconteceram após a volta do exílio da Babilônia. O Código Deuterocanônico se destaca e se estabelece. A aliança deve levar aquele povo à santidade. No Código Deuterocanônico se estabelece uma prática ética, visando justiça e visando fraternidade. É chamado a atenção para uma situação presente naquele tempo, na parte social. Deve ser olhado com justiça, deve ser olhado com solidariedade, com fraternidade. A pessoa do pobre, a pessoa do estrangeiro, a pessoa do órfão e a pessoa da viúva. Eram classes, pessoas desfavorecidas no contexto social daquele tempo, daquela época.
Portanto, estavam desprotegidos e precisavam de amparo. Então, a finalidade da prática desta caridade fraterna era demonstrar uma justa relação com Deus. E esta justa relação com Deus passa também por uma justa relação com aquelas pessoas desprotegidas da sociedade. Eram os mais frágeis, os mais necessitados. Então aparecem essas leis sociais que visam estabelecer uma estreita relação entre o culto e a vida. São práticas mais humanas de justiça. Deus, Ele não impõe. Não é o seu plano impor. Mas Deus sempre tenta persuadir para que o povo sempre faça uma escolha acertada. Fidelidade aos mandamentos garante comunhão. Comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Escolher o caminho do bem é sempre estar perto do Senhor. É sempre estar perto dos irmãos. Diante da tentação de se desviar do caminho, o apelo amoroso de Deus é: escolhe a vida. Escolhe a bênção. Onde a vida está ameaçada, ela precisa ser defendida. Diante do povo estava a escolha: o caminho da vida, mas também o caminho da morte. Seguir os mandamentos era bênção, escolha da vida. Por isso o Senhor, Ele afirma no Deuteronômio: escolhe, pois, a vida. Como nós encontramos Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus sempre chama a atenção daquele povo, ontem, hoje e sempre. Nós, seres humanos, não somos o Senhor absoluto das coisas. O homem, ele é chamado ao arbítrio, à escolha. E diante daquilo que ele escolhe, ele assume também as consequências desta mesma escolha. O ato da escolha é livre. E sempre nós estamos entre o bem e o mal. E a decisão é radical. Cumprir os preceitos do Senhor depende do querer e depende da prudência. E existe um alerta: afastar-se do Senhor é ser infiel aos mandamentos. É escolha dramática, é escolha infeliz. Porque as consequências vão acontecer.
vão aparecer aquilo que se chama castigo, a ruína, a maldição, a morte. O povo eleito é chamado à conversão. Conversão dos lábios, da boca, conversão da mente, conversão do coração. Existe uma promessa. Deuteronômio 30, versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habiteis na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Deuteronômio 30, 20. Obedecendo ou não obedecendo, é o povo que decide o seu caminho, que decide o seu destino. No meio de tantas vozes, o povo de Israel é chamado a decidir-se. Decidir pela voz da bênção, da prudência, pela voz do caminho da vida. E diante desta proposta de vida, o povo deve dizer um grande amém. E nós encontramos no Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, este dizer: esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que as possa cumprir. Então a palavra de Deus, ela nunca está longe do povo, está próxima. Somos nós que nos aproximamos e acolhemos, ou podemos também deixar a palavra longe e vamos nos afastando de Deus.